Já já estaremos iniciando nossa escola bíblica dominical, pessoal. Aguarde aí, a escola dominical vai começar. Faltam poucos minutos para nós iniciarmos a nossa escola dominical, aguardando aqui a chegada dos alunos, que já observamos aí alunos se aproximando. E nós vamos nessa escola dominical. Obviamente abrimos espaços para perguntas. Então, dentro de instantes, estaremos dando abertura à nossa escola dominical. Então, cumprimento a todos. Bom, Ronivon, nota 10, aluno, nota 10, irmão Ronivon, sempre dos primeiros a chegar aqui, primeiro aluno a entrar na classe, irmão Ronivon. Deus abençoe, irmão Ronivon, cumprimentos, irmãos, irmã Vera, paz do Senhor. Então, vamos chegando aí para a nossa escola bíblica dominical, nosso tempo de estarmos na presença do nosso Deus, buscando ao Senhor Jesus Cristo aqui e procurando estudar um pouco mais as nossas lições aí. Glória a Jesus. Opa, deixa eu ver aqui por onde anda a nossa... Aqui, lá vamos com... Bom, Ronivon, estamos juntos, isso aí mesmo. Bom, Sônia Sueli Rosa, lá da Flórida, com a gente, mas sempre firmes aí, estudando juntos a palavra de Deus. Que bom, irmã Sueli, bom ter a irmã aí. Com isso a gente vai fazendo os ajustes finais aqui também, no sistema de transmissão nosso aqui. Então vamos lá para ver como é que está, tudo em ordem aí, tá tudo na perfeita ordem para nós iniciarmos. Dentro de 2 minutos estaremos iniciando. Jackson Santos, Deus te abençoe, meu filho. Grande abraço. Hoje vamos estudar a igreja como uma construção, né? Aliás, é uma das comparações mais bonitas que eu acho da igreja. Não sei se por ser uma das minhas formações, né? Aliás, eu cresci no meio de construção. Meu pai era perito em trabalhar com pedras, né? Fazer muros de pedra, paredes de pedra. Então, quando trata a igreja aqui como comparado a uma construção, para mim é muito interessante. Pastor Alcides Tavares, irmã Leia também junto, irmã Andréia Calheiro, a paz do Senhor. Então vamos juntos orando, buscando a presença do nosso Deus. Aí, irmãos, logo mais no final da escola, né? Aliás, no final, quando terminarmos o assunto, a gente vai trazer mais um tópico sobre o culto de amanhã. Nós tivemos aqui o presidente Trump, ele liberou de parte dele, mas abriu espaço para uma polêmica, para uma batalha, quase que até judicial, se for o caso. E para nós, talvez não seja interessante a gente entrar num embate desse, porque os governadores podem ainda, ou estão ainda determinando, né? Não querem aceitar um embate desse com o presidente. E o governador de New Jersey, ele, depois que o presidente pronunciou, ele limitou a 25 pessoas para poder, mesmo em reuniões fora. Então, nós vamos ter o culto da ceia amanhã, nós vamos começarmos às 10, mas pode ser que a gente tenha que limitar os grupos, tem que permanecer, a gente ter 25 cadeiras e os demais terem que permanecer dentro do carro. Vamos ver isso aí até amanhã, ou até logo mais, no final da escola, nós vamos definir. Mas, de qualquer forma, amanhã será o nosso culto da ceia do Senhor. E se a questão é não se ajuntar mais de 25 pessoas ao mesmo tempo, a gente combina
e coloca só 25 cadeiras e os carros vão se alinhar atrás das cadeiras ali e de dentro do carro, porque dentro do carro pode quantos forem necessário. Então a gente dá o aviso final depois. Opa, está na hora de começar a nossa escola dominical, então vamos tirando aqui os tópicos aí. Então, nossa escola bíblica dominical no sábado. Cumprimentar irmão Daniel Bandeira. Quanto tempo, irmão Daniel? Deus abençoe sua vida. Saudades suas, viu? Irmã Sônia Santos está lá do Tennessee também acompanhando a gente. Pastor Valnei tem a liberdade de interpelar aqui, entrar também participando ativamente aqui da nossa escola dominical aqui. Será um prazerão tê-lo com a gente aqui. Aliás, acho que daria até para trazê-lo ao vivo via Skype. Não teria que me chamar pelo Skype, pelo vídeo de Skype, para eu poder aceitá-lo aqui e colocar no ar aqui. Quem mais aí para não cumprimentamos ainda? Para a gente já cumprimentar, que é para a gente seguir aí. Elisa e Miko Morisawa Matsu. Boa noite, né? Deus abençoe. Nós estaremos aqui estudando. Meu irmão Samuel, aí acompanhando lá do Brasil também, acompanhando a gente. O Egivaldo Miranda, vamos estar orando pelo meu Egivaldo. Ele trabalhou junto com pessoas que estavam contaminadas e agora está ali tendo que fazer uma quarentena particular para observar se nada acontece. Meu Egivaldo, conte com as nossas orações aí. E aí vamos lá. Começou o tempo. Antônio de Paulo Gomes, a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir então com a oração e já passarmos à lição da escola dominical de hoje. Amém? Glória a Deus. Querido e eterno Pai, eu te louvo, te adoro, meu Deus, por estar aqui junto com os irmãos para meditarmos juntos, para estudarmos a Tua Palavra, lermos, ó Senhor, esta lição e mergulharmos no estudo desta lição. Pai querido, fala conosco, dirige-nos, ministra a cada coração, Senhor. Dá-nos corações abertos, Senhor, e quebrantados, humildes, Pai, para aprendermos da Tua Palavra, Deus. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito e dá-nos a Tua direção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa lição, vou jogar na tela aí o título para a gente poder estar estudando. Ela fala sobre edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse é o texto, digamos, áureo, texto de ouro da lição, e ela vai girar em torno desta questão do fundamento de Cristo como pedra de esquina. Também a verdade prática diz que Jesus Cristo é esta pedra basilar, pedra básica da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Meus irmãos, eu vou ter que, neste momento, atender uma campainha de alguém que era para ter chegado um pouco antes e chegou agora. Então, desculpem, fiquem aí e já... Meus irmãos, eu estava só aqui, estou só hoje aqui para dar aula, e estava aguardando o irmão que viria aqui. Eu não sabia que era exatamente nesse horário que o irmão viria. E eu quero mostrar para os irmãos aqui, olha o carinho, isso aí eu tenho que... Não dá para não interromper a classe para agradecer publicamente o carinho. Olha o que o irmão veio me trazer aqui, olha. Um pão feito em casa, com coco por cima, e olha, que coisa fantástica. Esses carinhos aqui, esses mimos, né, como dizem os irmãos portugueses, né, esses mimos dos irmãos
Eles dão para a gente um ânimo para a gente conseguir continuar, né? Então, Deus abençoe, recompensa a irmã, meus irmãos, a esposa que fez, o irmão que veio cá trazer esse mimo para o pastor. Então, Deus abençoe, recompense muito aos irmãos. Eu não poderia, eu já estava aguardando, só esperava que tivesse chegado um pouco mais cedo, não que esperava no sentido de que não marcamos o horário certo, mas como a Arlete aqui não está para atendê-los, tive que ir lá atender, desculpa ter interrompido a classe, mas foi por um motivo nobre, tá bom? Brigadão. Vou falar o nome, viu? Marcos Vasconcelos, irmã Patrícia. Deus abençoe os irmãos pelo carinho de vocês aí. Vocês se ajuntam a um grupo assim seleto desses membros da igreja que tem tanto carinho para com a gente. Fico muito grato a Deus, viu? Não falo isso como por necessidade, no sentido da necessidade do alimento. Não há uma necessidade física. A igreja cuida de mim muito bem. Não tenho uma necessidade física do alimento. Mas tenho sim a necessidade do carinho dos membros. Isto sim, isso me faz muito bem ao perceber o carinho que os irmãos têm tido para comigo. Obrigado. E agora, pronto, ainda bom que foi logo na abertura da escola, então a gente está aqui falando apenas da verdade prática, abrimos aí, e o nosso texto da lição, que nós vamos trabalhar nele agora, tenho que... deixa eu jogar o texto na tela aqui, que aí todos os irmãos que, por acaso, algum irmão que não tenha a revista, vai ter a oportunidade de acompanhar aqui o texto. Tenho que voltar um pouco, ficou muito alto. E aí está, o texto da lição de hoje, ele está em Efésios capítulo 2, o verso 20, 21 e 22, e depois Mateus, capítulo 7, do versos 24 ao verso de número 27, são os textos que nós temos para poder lermos aqui hoje na nossa lição. Então, vamos lá, o texto bíblico, estou localizando só no meu iPad aqui que mudou de posição, mas já o localizei. Então diz o texto bíblico aqui da nossa lição: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, lá vamos nós, mais uma vez, orarmos ao Senhor ante esta leitura para pedir a Deus a bênção por esse tempo que estaremos aqui. Amém? Querido eterno Pai, estamos diante da leitura da lição para a escola dominical, e eu quero te pedir, ó meu Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um de nós, Pai, que vamos agora estudar. Pessoas, irmãos, que têm chegado para a escola dominical, aqueles que estarão, Senhor, depois da mensagem gravada, estarão assistindo. Fala, Senhor, no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Os últimos cumprimentos agora para entrarmos no texto, que é a irmã Rosângela Barros, ali do Hope Center em Belo Horizonte, o irmão Daniel do Carmo, aí, nosso sargento, professor Daniel do Carmo, a paz do Senhor, Cláudia Freitas e Edna Germano, sempre, olha, eu já falei, temos que mandar o cartão de membro de vocês aí, membros aqui da igreja, em nome de Jesus. Takeshi Shino aí do Japão, que não tínhamos cumprimentado, Raquel Carvalho, Alessandro Magno Ramos, que prazer! Olha, estou dizendo que esse tempo nosso aqui tem sido um tempo muito especial da gente poder
estar com membros que já congregaram conosco e agora voltam a congregar via internet aqui com a gente, né? Então acho que eu vou até sentir saudade quando passar tudo isso e a gente voltar aos cultos regulares na igreja. E não vou dizer que vão parar, mas nós vamos então modificar as transmissões via internet. Não será mais assim nesse caráter tão pessoal que a gente pode assistir aqui as pessoas e comentar com elas ao vivo. Será uma transmissão mais do púlpito da igreja, como vamos fazer amanhã. Então é uma transmissão que não dá para a gente ir lendo as mensagens, porque a câmera fica longe da gente, então fica mais difícil da gente essa interação com os irmãos. Então vou sentir saudade sim, mas vamos estar sempre juntos em nome de Jesus. Voltando aqui ao texto que nós acabamos de ler da nossa lição, já o texto básico, e a lição ela vai nos mostrar, irmãos, que Jesus Cristo, através da reconciliação que ele fez na cruz do Calvário, foi efetivada na cruz do Calvário, Jesus formou uma igreja. Isso nós vimos na lição passada, né? Terminou aquela inimizade que havia entre gentios e judeus. Então Jesus Cristo vem e muda por completo essa história e agora Jesus está edificando uma igreja. Eu digo está edificando porque ele disse no futuro, edificarei a minha igreja. Era algo para o futuro e a edificação era um trabalho constante, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo ela só vai se completar no arrebatamento. Ela não se completa aqui para poder dizer, pronto, a igreja de Jesus está prontinha, não há mais nada que fazer na igreja. Não, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Então, enquanto estiver adicionando mais pedra no edifício, o edifício não ficou pronto ainda, tem pedra para adicionar, tem alguém para se converter, então não dá ainda para poder dizer que o edifício está pronto. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como edifício sendo construído, não está pronta, não está terminada. Ela só estará terminada quando a última pedra for colocada e a igreja for arrebatada. Aí sim não tem mais nada que fazer. Enquanto a igreja estiver na terra, nós vamos aprender na lição de hoje que ela vai precisar ser aperfeiçoada, né? Então, como edifício, ele está sendo edificado, mas aí vem pintores, vem embuçadores para rebocar, e vem os outros para dar massa, para lixar, para cuidar, para invernizar, para arrumar uma porta, para arrumar uma janela, para arrumar alguma coisa que está mal, para colocar uma pedra que está fora do lugar. E às vezes antes do edifício, às vezes não. Eu já trabalhei em grandes construções, né? Eu me lembro, o primeiro grande prédio que eu trabalhei foi na cidade de Americana, em 1973. Estávamos construindo ali um prédio de apartamento de luxo e depois de quase tudo pronto, a gente ia olhar e tinha coisas que precisavam ser reparadas, pedras que estavam colocadas no lugar, mas que não estava bem, precisava de ser consertada. Na igreja do Senhor Jesus Cristo vai sempre precisar de consertar alguma coisa, de reparar alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Irmã Elaine Vicente aí, a paz do Senhor, Modair, irmã Elaine, turma do Paraná junto com a gente aí. Então, Jesus Cristo, ele tira toda esta separação que há e agora vai construir a igreja, e a Bíblia diz que esta igreja ela é edificada sobre uma pedra angular, sobre uma pedra principal. Então, as construções antigas, hoje nós temos sistema moderno de concretamento, de tubulões e etc. Mas mesmo assim, toda construção ela precisa ser baseada em um ponto de partida, quando vai se organizar uma construção. Os irmãos aqui que trabalham em construção, mesmo os que não trabalham na base de fundação, mas sabem que precisa de saber qual é o ponto de partida dessa construção. Em algumas cidades, é a cidade que vai lá. Riverside, eu sei que é assim. A cidade vai lá e estabelece o marco. Você tem a planta, submeteu a cidade, mas a cidade vai lá, a profissional da cidade, ela marca o ponto, olha, o ponto de partida. A esquina principal desta construção, ela começa aqui e todas as medidas partem daqui. Então, quando a Bíblia fala que há uma pedra angular, Jesus Cristo como pedra fundamental da igreja, né? Ele é a pedra angular. Então, Cristo é esse fundamento. Então, a doutrina dos apóstolos e os testemunhos, elas passam a ser parte desta fundação colocada sobre a pedra angular. Paulo disse que ele, como sábio arquiteto, ele colocou a base fundamental.
que era Cristo. E agora cada um vinha e edificava em cima desta base. Então, em cima desta base, é partindo do princípio desta base, é que se começa toda a construção da igreja. Então, assim é o propósito divino de que nós sejamos o templo de Deus. Nós vamos ver isso. Nós somos templos de Deus, morada do Altíssimo. Então, nós vamos estudar um desses aspectos aí, nós como edifício espiritual. Então, o santuário judeu no Antigo Testamento, o templo judeu no Antigo Testamento, ele era simplesmente, digamos assim, uma amostra, um tipo do que Deus realmente queria. Então, Deus, ele dá toda a orientação para Davi, que passa para Salomão construir o templo. Quando era ainda o tabernáculo, Deus mostra para Moisés, lá no monte, o modelo do tabernáculo, como deveria ser edificado. Mas nós vamos encontrar mais na frente que o próprio Salomão, que construiu o templo, ele mesmo diz, Deus não habita em templo feitos por mãos humanas. Então, aquele templo, se o próprio construtor do templo, ele assume que Deus não habitaria num templo feito por mãos de homens, então temos que entender que aquele templo do templo de Salomão, o tabernáculo no deserto, era apenas uma tipologia da igreja do Senhor Jesus Cristo, que era o lugar onde Deus quereria habitar. Né? Então o templo era apenas esse símbolo para o povo de Deus. Essa proibição dos estrangeiros entrarem no templo, né? Então, era um motivo de inimizade. Veja, construir um templo. O estrangeiro podia visitar Jerusalém, podia passear em Jerusalém, podia querer conhecer os cultos, mas não podia entrar. Tinha o pátio dos gentios, que era só até ali que eles entravam. Eles não podiam entrar na parte interior do templo, onde o judeu podia entrar. E com isso, foi uma inimizade entre a humanidade. Mas Jesus Cristo vem e através da igreja, ele cria agora uma amizade, porque através da igreja, todos na igreja podemos ser, não apenas entrar na presença de Deus, mas nós sermos portadores da presença de Deus, sermos templos de Deus. Então Jesus formou de dois povos, judeus e gentios, ele formou um povo só na igreja. Então essa ideia da construção de um templo para o templo de Deus, né, é apenas uma figura, uma ilustração do que Deus queria fazer através da igreja, dando relevância ao novo santuário. Então, todo aquele aspecto, né, de que havia então pátio exterior para os gentios, né, o pátio das mulheres também, depois, porque as mulheres também eram limitadas, não podiam entrar até na parte mais íntima do templo, onde os homens podiam ir. Então havia essa separação muito grande. Aí Jesus Cristo vem, irmãos, para quebrar toda esta separação, e a Bíblia diz que em Cristo Jesus aí não há judeu, não há grego, não há gentio, não há mulher, não há homem, todos temos acesso à presença de Deus. Então aí vamos ver, a lição vai falar desse santuário cristão, ponto número 2, subponto 2, né? Então, que os que pertencemos a Cristo, nós somos comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Irmãos, isso é muita coisa para nós. Nós devemos parar um pouco para poder pensar. Nesta igreja aqui, o pastor Valnei, ele coloca seu posicionamento lá, e eu devo ler ali, né, que a igreja é a Assembleia do Povo de Deus. A igreja é corpo místico de Cristo, formada pelos que recebem como único e suficiente Salvador. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, então ela não é agora definida porque se é judeu é de primeira classe, se é gentil é de segunda classe. Nós não vivemos tempo, irmãos, que tem crente querendo se fazer judeu, achando que se ele se fizer judeu, ele é melhor do que os outros. Tem muita igreja, inclusive a Assembleia de Deus, colocando no templo, né, os símbolos judaicos, achando que aquilo vai atrair a presença de Deus de alguma forma. Colocam a cópia da arca do concerto, da arca lá do Antigo Testamento que Moisés construiu,
colocam cópia da arca, achando que essa cópia da arca vai atrair alguma simbologia do Novo Testamento, vai atrair alguma presença de Deus. Irmãos, isso não atrai nada. Isso passou. Isso é coisa do Antigo Testamento. Era figura do que é a igreja. Então, quanto mais nós ficarmos tentando encher a igreja de aparatos e símbolos do Antigo Testamento, nós estamos só distanciando o povo da verdadeira presença de Deus e criando a nossa própria idolatria. Combatemos uma idolatria e criamos outra idolatria. Então colocamos uma arca. Há pouco tempo uma igreja ali em Belo Horizonte chegou a construir uma réplica da arca de Moisés e chegou a desfilar com ela no carro de corpo bombeiro, que até hoje eu não entendo como é que o governo permitiu, que o corpo bombeiro aceitou uma coisa dessa, de o carro do corpo bombeiro ser usado para transportar um objeto, digamos, de idolatria religiosa. E promover uma idolatria religiosa. Bombeiro não está aqui para isso. Bombeiro são dos profissionais mais respeitados que existem no mundo, os nossos bombeiros, mas acabaram conseguindo levar os bombeiros a fazer isso. Então, isso é uma forma de idolatria. A igreja, o pastor Valnei definiu muito bem aqui, ela é o corpo místico de Cristo, é um corpo misterioso, místico no sentido mesmo de misterioso, de um corpo que não é algo palpável, é algo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu, como ser humano, sou falho. Cada um de nós, individualmente, irmãos, somos uma pedra, mas uma pedra toda precisando de ser organizada, de ser lapidada, preparada. Agora, em Cristo Jesus, nós formamos a igreja. E como igreja, nós nos tornamos, então, o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, onde Deus vai habitar. Ele habita na igreja através de cada um de nós. Então, esse templo que em Jerusalém simbolizava, era apenas uma amostra, né, do templo real, que é a igreja. Agora, nós somos comparados, né, a um edifício onde Deus habita em espírito, onde Deus vai habitar na igreja. A presença de Deus na igreja é algo fundamental. Como Moisés no deserto disse para Deus: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés recusou a mover do seu lugar sem a presença de Deus. E nós, irmãos, nós precisamos também esta presença gloriosa do nosso Deus. A igreja, ela só é igreja se ela for um templo onde Deus habita. A igreja só é igreja no sentido bíblico se Deus estiver a habitar nela, se Deus parar de habitar nesta igreja. Se esta igreja não mais for o lugar onde Deus habita, esta igreja, ela não é mais igreja no sentido bíblico da palavra. Outro dia eu vi um pregador mencionando, né, a igreja de antigamente, a igreja do presente já quase virando passado e a igreja do presente caminhando para o futuro, como eram definidas essas igrejas. E ele muito bem posiciona ali de que a igreja do passado era assim, tudo Deus, tudo esse Deus quiser. Não se fazia nada sem orar a Deus. Crente ia sair de casa: Deus me abençoa, me leva na tua paz, me guarda, me dirija, Senhor, que eu possa fazer em tudo a tua vontade, andar nos teus caminhos. Era tudo oração para tudo, pedindo orientação a Deus para tudo, pedindo direção de Deus para tudo. Depois vem um outro tempo em que é assim, é Deus mais a minha vontade junto. Deus mais a minha vontade também. Nas coisas espirituais, tá bom, busco a Deus e o resto não. E da agora para frente estamos vivendo uma igreja em que é a nossa vontade. Cada um escolhe o que quer cantar, o que quer fazer. A igreja tem que seguir a vontade dos crentes, ao invés dos crentes fazerem a vontade de Deus. Agora tem que ajustar uma igreja
ao querer de cada crente, e aí fica difícil, porque nós seres humanos somos complexos demais e cada um quer uma coisa, e aí é aquele problema, um quer uma coisa, outro quer outra, e o pastor vai ter que ficar tentando ajustar, eu tenho que agradar esse, mas não posso desagradar aquele porque quer que seja diferente, e torna-se uma confusão. E o pregador, ele termina essa aplicação dele dizendo, olha, quando chegou esse ponto, sabe o que Deus fez? Falou, gente, olha, tá bom, foi bom estar com vocês, mas da agora em diante vocês querem viver sozinho, vivam, cultuem como vocês quiserem, cantam o que vocês quiserem, já que vocês cantam não é para mim, é para vocês mesmo, façam o que vocês quiserem, que eu estou fora. Irmãos, infelizmente, isso está a acontecer na prática. Deus se afastando da igreja, porque a igreja não se tornou ou deixou de ser um templo, um edifício para a habitação de Deus. Então nós precisamos voltar a ser uma igreja para Deus habitar nela. E esse texto, essa parte da carta de Paulo aos Efésios, ele vai tratar de uma forma muito clara a importância, esse ensino. Lembra então que Salomão, quando constrói o templo, ele diz, olha, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Quanto mais então poderia esse templo agora conter Deus. Então, irmãos, Deus queria algo maior, ele queria habitar no nosso meio, no meio da igreja. E se Deus queria habitar conosco, irmão, nós não podemos abrir mão desse habitar de Deus em nós. Habitar de Deus no meio da igreja. Nós precisamos pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda, Senhor, a edificar a igreja, cada um trabalhar nesta edificação, sermos pedras fundamentais nesta igreja de tal forma que Deus possa realmente habitar nela. Pastor Valnei menciona Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A igreja é reconhecida pelos seres angelicais. Obrigado, pastor Valnei. Então, veja, é tão importante, isso é tão importante, é tão essencial, é tão glorioso para nós, irmãos, que fala que pela igreja, irmãos, essa multiforme, ou seja, a sabedoria de Deus que se manifesta de forma variada, multiforme, de muitas formas. Multiforme por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela transparece, ela se manifesta quando vai um irmão simples, sem nenhum preparo cultural, sem nenhum conhecimento teológico, ele vai dar um testemunho, mas com tanta graça, com tanto poder, com tanta unção. Ele não ensina teologia para a gente, mas ele fala com tanta simplicidade, mas graça de Deus, que a gente sente a presença de Deus. Que aquele que estudou teologia e conhece tudo de Bíblia, escuta aquele irmão simples pregando e se enche da presença de Deus. E a gente pode dizer, olha, é a multiforme forma da sabedoria de Deus se manifestar. É Deus dizendo, isso quando a gente tem humildade. Quando o indivíduo não tem humildade, ele se enche do seu conhecimento teológico e diz, não, vai esse irmãozinho simples a ler aí, eu vou aproveitar, vou pegar meu celular, entrar na internet, ficar vendo alguma coisa, porque eu não vou escutar esse irmãozinho simples. Mas quando a gente tem humildade, irmão, por mais que a gente conheça de Bíblia, a gente se curva diante da ministração de um irmão simples e a gente é abençoado. Mas a multiforme sabedoria de Deus. Deus precisa também e quer aqueles que se ocupam, que gastam tempo para estudar, gastam dinheiro para comprar livros, para se preparar. E aí a gente ouve esses irmãos ministrar e também se enche. Mas o interessante é que aí aquele irmãozinho simples escuta aquele irmão preparado ministrar, mas Deus usa aquele irmão tão preparado, com tanto conhecimento, para ministrar com tanta graça, que aquele irmão simples, ele fica cheio de gozo por aprender a palavra de Deus. Então é isso, irmãos. As manifestações multiformes, de formas variadas da presença de Deus na igreja, chega a ser reconhecida pelos anjos, a admirar os anjos, porque os anjos também olham pessoas simples e vêm sendo usados pelo poder de tal maneira que os anjos ficam admirados. Ele só não diz, Deus, eu não sei como é que o Senhor consegue fazer, é porque os anjos habitam com Deus
e sabem que Deus tem poder para fazer. Mas eles ficam admirados, mesmo conhecendo o poder de Deus, eles ficam admirados com o que Deus faz. Eles fazem em nós, faz por nós, irmãos, através deste corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que é chamado aqui de edifício. E aí, então, no ponto central da lição, vai trazer essa pedra angular. Essa pedra angular é a pedra principal, normalmente colocada numa esquina. Então considera um edifício como sendo quadrado, uma base quadrada, né? Pode ser retângulo, losango e tudo, mas a base dos edifícios, né? Poucos são os edifícios, alguns criam redondos e tudo, mas vai ter um lugar que é chamado então da base, do ponto. Então, digamos, o ponto de referência do edifício quadrado seria aqui, esse ponto. Então aqui se coloca a pedra principal. Aqui se coloca a pedra, digamos, sem defeito. O construtor, e o meu pai construiu muito com pedras, a pedra seca, que chamava ali, em que se tinha que escolher a pedra perfeita para colocar ali, para formar o ângulo, formar a base para dessa pedra sair uma linha para cá, outra linha para cá, para em cima dessa pedra apoiarem outras pedras para fazer marração, a pedra que estivesse em cima dessa aqui. E as pedras que viriam em cima seriam sempre pedras menores do que essa. Então Jesus Cristo é a pedra de esquina, então nós nunca vamos ser uma pedra maior do que Cristo. Não, vamos ser pedras menores, mas pedras que se encaixam, que apoiam-se no Senhor Jesus Cristo. Que o ponto de referência é Cristo para as nossas vidas. O ponto do esquadro, para quem trabalha em construção civil aí, que o esquadro é de Cristo, vai esquadrejar em Cristo. O prumo é baseado em Cristo ali. Não dá para... Porque quando se pega a construção e vai trabalhar uma construção, em cima aqui está a base, aí vai levantar uma parede, tem que se assegurar de que o prumo da parede ela está vindo aqui, rente com a construção. Não se pode pôr para cá, fora daqui, que o prumo não vai bater certo. A construção não vai dar. Não pode deixar ela pender aqui, porque, mas o pé está no lugar certo. Se a cabeça não tiver, não vai adiantar nada. Meu irmão, se os nossos pés estiverem firmados em Cristo, mas a nossa cabeça não estiver firmada em Cristo, alinhada com Cristo, não vai adiantar nada. Tem muito crente que até firma o pé no Evangelho. A Bíblia diz calçado os pés no Evangelho da paz. Os pés estão firmados em Cristo, estão apoiados em Cristo. Eu sou crente em Jesus, meus pés estão apoiados em Jesus, mas a cabeça dele está num monte de doutrina errada. Então isso não pode acontecer. A construção tem que estar fundamentada em Cristo. Pedra angular é a pedra de referência, de que nada pode ser alinhado para fora daquela pedra de esquina. A pedra de esquina determina o alinhamento. 1 Pedro 2,4, pastor Valnei, obrigado por estar aí me ajudando a ministrar esta aula aqui, diz, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E esse chegar a ele, irmãos, é a gente encostar para ver se está no nível, encostar para ver se está no prumo, encostar para ver se está alinhado com ele, encostar para ver se está no esquadro com ele. É isso, chegar a Cristo para poder comparar. Jesus Cristo, essa pedra viva. Então nós precisamos alinharmos com Cristo. É isso que ele está mencionando nesta edificação dessa pedra mais importante, que é Cristo, é o que vai definir a estrutura do prédio. Então essa pedra angular, o alicerce, esse pilar angular é que determina a estrutura do prédio. Então um prédio, ele vai ser definido, aliás eu tenho um livro, já se esgotou, eu acabei não mandando publicar mais e até eu fiquei sem o exemplar desse livro, que eu falo sobre a igreja, a construção da igreja, a igreja do Calvário à glória, essa igreja, a construção dela, como ela foi construída. Então, nessa construção, essa pedra colocada ali vai determinar para nós. Então, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, eles encontraram uma dessas pedras com 12 metros de comprimento,
uma pedra só. Deixa-me, para quem conhece construção em Israel, quem conhece construção em Portugal, em certas áreas de Portugal, eles têm lugares onde eles têm, são as pedras mais macias, mas pedras que podem ser, então, cortadas nos tamanhos certos. Eu fui em Portugal, estive lá com o irmão José Ferreira em Portugal, e fui numa área onde eles constroem com pedras ali, mas uma coisa fantástica. Então, eles cortam aquelas pedras com 2, 3 metros de comprimento. Então, no templo em Jerusalém, encontraram pedra com 12 metros de comprimento, formando a base do templo. Eu me lembro meu pai, quando construía com pedras secas, e a gente ajudando o pai a construir, quando ele encontrava uma pedra de um tamanho bem grande mesmo, e que ela estivesse pelo menos com 2 ângulos, 2 faces perfeitas, mas aquilo ele vibrava. Encontrei a pedra correta, esta vai para a esquina. E com essa na esquina, a construção toda flui. Então era importante, irmãos. Então, Jesus Cristo, ele é esta pedra fundamental, irmãos. Pedra de referência. Então, e aí a Bíblia diz que ele tornou-se cabeça de esquina. Ou seja, exatamente a esquina principal, aquela pedra vai determinar a construção. Então, Jesus Cristo é isso para nós. Ponto número 1 da nossa lição. Ponto número 2 da nossa lição vai tratar do fundamento, apóstolos e profetas. Então, veja, Jesus é a pedra da esquina. Em cima desta pedra é que vem o fundamento. Então, na realidade, quando se fala em fundamento, fala de alicerce. Então, Jesus, como pedra de esquina, ele é aquela base que se põe abaixo do alicerce, ou seja, o terreno, quando é movediço, eu me lembro, o primeiro templo que eu construí foi na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E ali o terreno é escorregadio, é movediço. Para os irmãos terem ideia, quando eu pastoreava lá, houve uma época, uma tempestade muito grande, parece 1979, uma chuva muito grande, tão forte era a chuva que caía ali, e o terreno tão fraco na cidade, em volta de Ouro Preto, que houve uma casa que ela deslizou a casa inteira do terreno e veio e parou no terreno do vizinho. Houve outras que moveram um pouco, mas essa foi assim, marcante porque a casa veio todinha. Houve árvores que não caíram, elas moveram inteira, onde estava 10, 20 metros para baixo e continuaram, porque a terra ia movendo bloco assim de terra de fundura, de 5, 10 metros de fundura, e aí trazia tudo que estava por cima inteiro. Então, trazendo isso para quê? Para poder falar da fundação que nós tivemos que fazer ali. Então, antes de começar o alicerce ali, eu tive que fazer uma escavação que teve lugar que chegou a 8 metros de profundidade para chegar a um ponto mais firme, para ali estabelecer uma base e em cima daquela base começar a construir. Quando fui construir Nova Lima, que era um templo muito maior ainda, com capacidade para mais de 1000 pessoas, também à beira de um rio, de um córrego, então um pantanal ali, começava a cavar, dava água. E sabe o que eu ia fazer? Cavar, foi daí que eu tirei a ideia para escrever o livro sobre o fundamento da igreja, a construção da igreja. Então, ali eu tive que colocar a mesma coisa, cavar, fazer primeiro uma base, para em cima daquela base começar o alicerce. Então, irmãos, o fundamento, o terreno onde a igreja é construída é um terreno ruim, é o mundo. O mundo não presta. A base do terreno é movediça, é terrível. Aí sabe o que Jesus fez? Ele se pôs como fundamento da igreja, como ali, a base da igreja, como pedra fundamental, pedra básica, para poder construir em cima, para poder alicerçar, colocar o fundamento em cima, para poder começar a igreja a ser construída. Então, o mundo é ruim, o mundo é uma miséria, mas quem suporta a igreja é Cristo.
E se Cristo é quem suporta a igreja, pode ter certeza que acima de Cristo vem uma construção firme. Vem pedras vivas, como o pastor Valnei acaba de postar aí para nós, aí de 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Os apóstolos estão sobre Cristo. Então veja, o fundamento é Cristo, irmãos, e todos nós temos que vir sempre sobre Cristo. Jesus, ele aceitou, na linguagem figurada aqui, ele aceitou estar por baixo para nos suportar, para nós sentirmos firmeza, porque se construísse neste mundo, irmão, mundo podre, terreno movediço. Mas no meio desse terreno movediço, estabeleceu-se Cristo. E a partir de Cristo vão vir os fundamentos dos apóstolos, né? E aí vem agora o conceito de apóstolos no Novo Testamento, né? Que é de onde vem a palavra apóstolo, é enviado ou mensageiro. E este conceito do fundamento dos apóstolos é na doutrina que eles pregaram, na mensagem que eles pregaram. Daí, irmãos, mais uma razão, porque nós na Assembleia de Deus não usamos o título apóstolo dentre os dons ministeriais. O dom ministerial existe. Mas usar a expressão apóstolo era muito forte, porque a Bíblia vai dizer aqui que nós somos edificados, então, que é no fundamento dos apóstolos, na base dos apóstolos. Agora, se eu tenho um apóstolo moderno, que ainda não provou, e aliás tem havido casos aí, de indivíduo com título de apóstolo, caindo em adultério, caindo em pecado, desviando e atrapalhando tudo. Como é que eu posso dizer que a igreja de hoje, ela pode estar edificada no fundamento desses apóstolos? Então não pode ser. Então, por causa disso, nós nos resguardamos para respeitar como apóstolo, ou considerar apóstolos do Cordeiro, apóstolos de Cristo, aqueles mencionados nominalmente na palavra de Deus. E no livro de Apocalipse, menciona os 12 apóstolos. Apocalipse não menciona os muitos apóstolos, menciona os 12. Então a gente fica que apóstolos são esses que estão mencionados na Bíblia. Os outros são títulos eclesiásticos, que quando a pessoa vem e diz que tem aquele título, eu chamo de apóstolo. É o título dele, é apóstolo. Se algum dia eu fosse falar com o Papa, eu ia chamá-lo de Papa, é o título dele. Só não vou chamar de Sua Santidade, mas vou chamar de Papa. Mas não interessa ser lá também. Mas é questão dos títulos. Mas aqui nós encontramos que esses apóstolos, qual era o fundamento deles? Era a mensagem que eles pregaram. É isso. Anunciando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E nós vamos ver isso nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. Eles usam termos quando se referiam aos 12 escolhidos por Jesus. Para que dos discípulos de Jesus, ele separou 12 e os chamou de apóstolos. Um deles se perdeu, eles escolheram Matias para o lugar. Na frente, Jesus chama a Paulo, e o povo chama Barnabé também de apóstolo, Barnabé e Paulo. Então Barnabé também é chamado de apóstolo pelo povo. Jesus chama o apóstolo Paulo individualmente para esse ministério. Lá nos céus nós vamos descobrir quem na realidade tomou o lugar de Judas como 12º apóstolo na lista do Cordeiro, dos apóstolos do Cordeiro. Mas vamos aqui aos ensinamentos. Então, Paulo também foi chamado de apóstolos. Então, aos apóstolos foi confirmado, irmãos, o ministério da palavra, com compromisso de instruírem a igreja. Então, quando a Bíblia está mencionando apóstolo aqui, são aqueles instrutores da igreja dos tempos de Cristo. Pastor Valnei menciona mais um aí, Apocalipse 21:14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Obrigado, pastor Valnei.
Então aí está, nós vamos chegar no céu, irmão. Esse dilema vai ser resolvido quando chegar no céu, porque lá nós vamos saber quem foi o 12º apóstolo. Jesus nomeou 12, incluindo Judas. Judas se perdeu. Um outro foi colocado no lugar de Judas. Se teria sido Matias, Jesus teria concordado com que os discípulos sortearam e colocaram Matias? Ou teria sido o apóstolo Paulo, que lá na frente Jesus chama, e Paulo diz, eu como um abortivo, como um que veio, não era para ser digno de ser chamado apóstolo, foi. Então nós vamos descobrir isso nos céus. Mas aí então vamos. Subtópico 2 do ponto 2, a doutrina dos apóstolos, irmãos. Isso é o que é mais importante. E a igreja hoje, irmãos, a igreja hoje ela só é fundamentada se ela permanecer na doutrina dos apóstolos. Qualquer outra doutrina, qualquer acréscimo, qualquer adição a essa doutrina vai impedir a igreja de ser realmente o corpo místico de Cristo. Então, embora não seja não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina deles. Então é isso que o comentarista vai trazer para nós. É a doutrina que eles ensinam, o ensinamento dos apóstolos. Não é o fato, eu estou edificado em Pedro. Não, nós não estamos edificados em Pedro. Nós estamos edificados naquilo que Pedro ensinou, edificados em Cristo e naquilo que Pedro ensinou, naquilo que Paulo ensinou, naquilo que João ensinou, naquilo que os apóstolos que conviveram com Cristo ensinaram sobre a igreja. Tudo aquilo que veio depois como dogmas, né? A igreja romana está sempre criando novos dogmas. E, infelizmente, as nossas convenções de pastores, vira e mexe também, está copiando a igreja romana e está inventando um novo dogma também. Está inventando uma nova doutrina. Está ajustando a Bíblia. Uma das convenções fortes no Brasil decidiu aceitar a pessoa que não é casada legalmente, só moram juntos, como união estável, que é o governo chama de união estável, e a convenção ajustou e disse, bem, se o governo reconhece a união estável, quem é a igreja para não reconhecer? E aquela convenção de uma das Assembleias de Deus do Brasil, aí pronto, agora vocês vão ter que descobrir, não é a que eu pertenço, aquela convenção passou a aceitar que a pessoa, se ela mora junto, tem união estável, não precisa se casar para poder se tornar membro da igreja, cantar no coral e participar de todas as atividades da igreja. Agora, quer que eu explique por que eles chegaram a essa conclusão? Por causa de alguns pedidos. E já fui consultado sobre isso algumas vezes. De pessoas que ficam viúvas, mulheres ficam viúvas, por exemplo, mulheres de militares no Brasil. Ficou viúva, ela tem direito à pensão do seu marido para o resto da vida. Mas se ela se casar de novo, ela perde a pensão. Aí imagina a mulher de um coronel do exército, viúva de um coronel do exército, membro da igreja, crente fiel, ficou viúva. E agora ela ainda é jovem, 30 e poucos, 40 anos de idade. Ela quer se casar de novo, mas se casar, ela perde um salário de coronel aí de 20, 30 mil reais por mês de salário se ela se casar de novo. Mas ela se apaixonou com um irmãozinho simples, que ganha 3 salários mínimos só por mês. E agora o que fazer? Aí leva para o pastor. Pastor, se eu me casar, eu perco a pensão. Posso só morar com ele? A gente vai respeitar como casado, é como se fosse casado. Só não vamos casar para não perder a pensão. E aí o pastor está aprovando. Tem muito pastor autorizando isso. Muito pastor autorizando isso. Isso não é fundamento dos apóstolos. Não é essa a doutrina dos apóstolos, não. Pastor que está autorizando isso, está autorizando o crente a viver em pecado. É um pecado duplo. Primeiro, de estar vivendo em fornicação, vivendo como casado sem estar casado. Segundo pecado, mentindo para o governo para roubar o dinheiro do governo. Você já não tem mais direito a esse dinheiro porque você já não é mais viúva. Você está vivendo como casada. Perceberam? Como nós estamos, é muito fácil jogar pedra na outra igreja.
Mas nós, da Assembleia de Deus, das nossas Assembleias de Deus, já tem muito pastor aceitando essas coisas, fugindo do fundamento dos apóstolos, para não perder o dízimo de 30, 40 mil reais que aquela viúva recebe, que aquele irmão recebe. Pastor Valnei menciona, doutrina é exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Eu não poderia dizer melhor do que irmão, pastor Valnei. Obrigado. Irmãos, os apóstolos, eles sistematicamente, eles expunham com lógica, mostrando o que a Bíblia ensina, o que é na prática, como devemos comportar à luz dos ensinamentos bíblicos. É isso que é fundamento dos apóstolos. É esse o fundamento que os apóstolos levantaram sobre Cristo e tem que estar alinhado com Cristo. É por isso que eu estou dizendo, o fundamento tem que estar alinhado com Cristo. Então há um preço a pagar. A última pessoa que me perguntou se podia, pastor, eu posso só morar com a pessoa, porque eu tenho uma pensão do meu marido. E se eu casar, eu perco a pensão. Eu disse, minha irmã, a irmã está agora entre salvação ou dinheiro. A irmã tem que escolher se a irmã quer Cristo ou dinheiro. A irmã não vai conseguir os dois, ou então vai ter que viver solteira. Graças a Deus que a irmã não quis perder o dinheiro, mas preferiu continuar solteira e não se envolver, não morar com a pessoa. Glória a Deus por isso. É um direito que a irmã tem de dizer, não, eu já tenho a pensão do marido, não vou jogar essa pensão fora para me aventurar num casamento que nem sei se vai dar certo. Então, que Deus abençoe. Temos muito cuidado. Muito cuidado. Fundamento dos apóstolos. Os apóstolos pagaram um preço muito grande. A igreja primitiva pagou um preço muito grande. Eu me lembro, eu vou citar até nomes aqui, porque são pessoas que deram um testemunho fantástico. 1978, eu pastoreava na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Muitos de vocês não eram nascidos ainda. Eu era pastor em Ouro Preto, Minas Gerais. Fui evangelizar uma pessoa e para chegar a esta pessoa, eu e Arlete caminhamos a pé de 9 horas da manhã até as 4 da tarde, subindo montanha, descendo montanha para chegar numa casa muito pobre, lá no final mesmo da estrada, do caminho de burro, que já não tinha mais estrada. Ganhamos para Jesus. Nosso irmão Francisco se converteu. Mas aquele irmão, ele morava com a mulher dele era uma senhora cega. Tinha uma filha já com 20 anos de idade, a Denise, que nem sabia que ele não era o pai dela. Foi criado com ele desde pequeno. Mas ele era casado, separado da esposa e vivia com esta mulher. Naquele tempo não existia divórcio, não existia nenhuma outra norma permitindo esse tipo de situação. E eles se converteram de verdade. Quando vieram para se batizar, disseram, pastor, nossa situação é essa. Queremos batizar, queremos ser membro da igreja. Como é que nós vamos fazer? Eu disse, meu irmão, não tem como. A instrução da conversão, a instrução do meu ministério, a instrução da Bíblia é esta. Você tem uma esposa, você é casado. Ele diz, mas minha esposa mora com outro homem, tem filho com outro homem. É com essa que eu vivo a vida inteira. Ela é cega, depende de mim. Eu disse, meu irmão, não tem como resolver esta situação. Ele disse, mas eu preciso me batizar. Nós queremos nos batizar. Falei, vou levar para o ministério para dizer que solução pode dar. E o ministério me orientou, que devia orientar para eles, que a única maneira deles se batizar era ele confessar, para explicar para eles o que acontecia, separar dela e viver ambos como solteiros. Ele disse, pastor, mas como vou separar dela? Ela é cega, depende de mim. Eu disse, olha, a instrução é essa. Pouco depois ele veio com a solução, pastor, eu vou construir uma casinha para ela mais perto da cidade, para ela morar lá. E ela mora lá, eu moro na minha casa, não vamos ter contato um com o outro. Aí uma vez por mês ele ia levar
a cesta básica para ela. Aí pediu para batizar. Eu disse, vou consultar o ministério. O ministério me orientou e disse, olha, ele não pode estar ele indo levar a cesta básica para ela, não. Porque pode uma hora ser tentado a ficar junto com ela. Ele passou a entregar a cesta básica para um diácono da igreja, para o diácono levar lá na casa. Mas escolheu pagar esse preço, a irmã cega, viver só ela e a filha, até que Deus abrisse as portas. Até que depois ele ficou viúvo de fato e os dois se casaram. E aí passaram a viver juntos novamente, mas isso depois de mais de 10 anos. Então, irmãos, o pastor Valnei está mencionando aqui, doutrina não é ideia ou opinião ou ensinamento de qualquer pessoa sobre um tema qualquer. Nesse caso é sinônimo de opinião. Doutrina é pautada na palavra de Deus. Então a base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que diz, Cristo é que é o fundamento. E embaixo de tudo é Cristo. Se estiver alinhado com Cristo, é doutrina. Se não estiver alinhado com a palavra de Deus, é opinião, palpite errado. Então, testemunho, além da doutrina dos apóstolos, fala testemunho dos profetas. E aqui o comentarista traz para nós, com algumas citações de Efésios 2:20, quando fala dos apóstolos e profetas, e aí ele menciona que não está se tratando de profetas do Antigo Testamento, ele está falando de profetas, pessoas que exerciam ministério profético, dons de profecia no Novo Testamento. Ele cita exemplos aqui. Então, profetas que falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 2, verso 21. Então, que houve no tempo apostólico, no tempo da igreja, do início da igreja, houve situações em que, veja, não tinha o Novo Testamento escrito. Eles estavam a escrever o Novo Testamento sem saber que o que eles estavam a escrever se tornariam parte da Bíblia. Então, eles tinham o Velho Testamento disponível e, mesmo assim, não tinha todos os livros agrupados. Não tinham tudo. Então, eles tinham a luz no Antigo Testamento e nada no Novo Testamento. Estavam agora escrevendo. E aí Deus usava profetas para ministrar, para confirmar. Era isso. Os apóstolos escrevendo doutrinas baseadas no conhecimento da palavra do Antigo Testamento, e Deus levantava profetas. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós, fundamentados, irmãos, nesse ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Então Deus levantava profetas. Agora, irmãos, nós temos a Bíblia completa. Agora nós temos toda a palavra de Deus. Então agora o ministério profético não vai ser para confirmar alguma coisa para adicionar na Bíblia. Os discípulos não sabiam que eles estavam adicionando uma nova parte da Bíblia, até que se encerrou com o Apocalipse e se selou para não se acrescentar mais nada. E o Apocalipse diz que não se pode acrescentar mais nada desta palavra. Então, findou esse tempo dessa profecia no sentido de adicionar alguma coisa à Bíblia. Então, agora nós vivemos um novo tempo, com dom de profecia segundo o ensinamento bíblico, para ensinar, para redarguir, para corrigir. Então, é baseado nesses fundamentos. E agora o último tópico, para nós encerrarmos sem exceder muito, porque já estou chegando ao final da minha 1 hora. Então, edificada para a morada de Deus. A igreja é edificada para a morada de Deus. A Bíblia diz que todo edifício bem ajustado cresce. Então indica progresso contínuo. Irmãos, edifício não cresce sozinho. Edifício não é planta que você rega o edifício e ele vai crescer sozinho. Não, ele vai crescer e nós vamos ver aqui agora como cresce. Mas eu não posso perder uma participação do pastor Valnei aqui, porque tem sido valiosíssima, né? Uma parceria tremenda aí. Obrigado, pastor Valnei. 1 Timóteo 1,3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasseis em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, lá na cidade de Éfeso,
Começou gente a ensinar a doutrina que não era a doutrina dos apóstolos. Aí Paulo manda um pastor, um evangelista, que aprendeu com ele, mas gente de fibra. Nós estamos precisando de gente assim, irmãos. Gente que aprende com quem aprendeu de Cristo, que aprende com quem aprendeu certo, para continuar ensinando certo. Porque nós estamos vivendo num tempo, irmão, de tanta gente ensinando errado. Aprendendo, irmãos, com ensinadores que nada sabem, que inventam doutrinas, e é tanta novidade, e é tanta Bíblia, Bíblia do homem e da mulher, Bíblia, só está faltando Bíblia do gato e do cachorro. Mas não duvido de daqui a pouco alguém ter uma ideia, olha, vamos lançar a Bíblia do pet, para poder sublinhar na Bíblia todos os versículos que falam acerca de cachorro, que falam acerca de gato, que falam acerca de animal, acerca de pássaro. Nós vamos ter a Bíblia do pet. Já vamos lançar isso. E cada um adicionando um comentário seu particular na Bíblia. Mais um comentarinho, mais alguma coisinha para poder dar uma ideia nova. Que Deus nos guarde, nos livre. Fala que o edifício tem que estar bem ajustado. Irmãos, quem trabalha em construção sabe disso. Você começa a edificar um prédio, ou levantar uma parede, e deixa essa parede ligeiramente fora de prumo. Ela começou a sair de prumo aqui, ela vai toda para fora do prumo. Porque senão vai ficar pior. Você vai tentar corrigir aqui, ela vai fazer isso. Tenta corrigir de novo, faz isso. E vai fazendo aquela coisa horrível. Então a igreja, ela tem que estar ajustada desde baixo. E ela tem que estar sempre sendo ajustada, irmãos. À medida que vai crescendo o edifício, ele cresce porque alguém está a construir em cima. E nós já vimos o texto, nós somos pedras vivas, né? Atos dos Apóstolos 17, 24, pastor Valnei adiciona mais alguma coisa para nós aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o nosso Deus, irmãos, ele quer habitar em nossas vidas. Então, essa construção não é de um prédio em si, está falando dessas pedras vivas que somos nós. Ele habita em nós, irmãos. E nós precisamos toda hora estar chegando o prumo em nós, está chegando o esquadro. Cadê? Deixa eu pegar um esquadro aqui. Nós precisamos toda hora estar chegando o esquadro em nós, a régua, o esquadro. Nós temos que estar nos alinhando aqui o tempo todo para ver se estamos na posição certa. Então veja, quando se põe esquadro aqui para definir, olha, se está tudo certinho. Aqui, ó, esquadro. Está no esquadro. Perfeito. Então é preciso chegar no esquadro. Se começou a sair do esquadro, volta atrás, põe no esquadro, corrige a vida, irmãos. Esse tempo de pandemia que estamos vivendo é um tempo para nós colocarmos a nossa vida no esquadro, na presença de Deus. A Bíblia fala de esquadro, fala de linha, fala de prumo, fala de nível. Então nós precisamos colocar a nossa vida no nível. Esquadrejar a nossa vida com a palavra de Deus, alinhar a Bíblia, a nossa vida com a palavra de Deus. É isso que é edificar, para ir crescendo como edifício, a igreja ir crescendo como edifício. Não é pegar, irmãos, e misturando pedra, tijolo, cascalho, resto de coisa. Que as pessoas querem trazer resto do mundo. Tem gente trazendo música mundana para dentro da igreja. Ah, não, mas fica bonito, porque a música Meu irmão, Deus não precisa construir um edifício com sobra de construção que não prestou para nada. O mundo não presta para nada. Aí demole a construção, a gente vai construir com caco, com o resto do mundo. Não precisa ser com o resto do mundo. João 14, 23, o pastor Valnei menciona aqui, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, meus irmãos, nós somos edifício, somos templo santo. E aqui, irmãos, a expressão aqui para templo santo é Naum. E Naum é o lugar santíssimo, o lugar mais interior do templo, do lugar santíssimo.
Então, quando fala que nós somos templo, está nos chamando de Naum. Não chama do templo todo, não. Está chamando daquela parte do lugar mais santo que há, onde a presença de Deus se manifestava. Ali é que Deus quer que nós estejamos. Deus quer que cada um de nós, irmãos, sejamos o Naum de Deus, o lugar, o santíssimo, onde Deus pode manifestar a sua presença, a sua glória, o seu poder e através de nós, Deus operar milagres e maravilhas. Então vamos, irmãos, abrir os nossos corações para essa operação de Deus. A Bíblia diz que nós somos morada do Altíssimo. Deus quer morar em nós. Ele não quer visitar. Tem crente que nos acostumamos com uma visita de Deus de vez em quando. E a visita, olha, às vezes nem dá para entrar da porta para dentro. Porque se ele entrar da porta para dentro, ele vai ver coisa que nós temos vergonha de que ele veja. Deus não quer visitar, bater na porta, olhar só da porta, ser recebido da porta das nossas vidas. Deus quer entrar e fazer morada em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Meus agradecimentos especiais ao pastor Valnei pela ajuda nesta aula aí. Esta aula não teria a riqueza que teve sem a participação direta do pastor Valnei, mas outros irmãos tenham liberdade, irmãos, de o fazer, tá? Próxima aula eu vou pedir ao pastor Valnei para dar, então. Foi tão essencial hoje na cooperação, né? E quem ajuda o outro merece também poder fazer, né? Deus tem te dotado, pastor Valnei, de um preparo muito grande, de uma capacidade de aprender a palavra muito grande, que Deus siga te usando, te abençoando, pastor Valnei. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, eu te agradeço por essa escola dominical, pela participação ativa de cada um dos irmãos aqui, meu Deus. E não só irmãos aqui dos Estados Unidos, aqui de perto. Irmãos, Senhor, de longe, Senhor, estão conosco, do Japão, de Portugal, do Brasil. Deus, põe a tua mão sobre a vida de cada um deles. Abençoa, sela nos nossos corações a tua instrução, meu Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento e continua, Senhor, por tua misericórdia, falando conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, então, nós, governador de New Jersey, eu preciso que os irmãos, mesmo que as pessoas recebam o comunicado repetido, mas cada irmão fale com todos os seus amigos, mande mensagem para todos os irmãos, para que cada um receba 10, 20, 30 mensagens. Nós amanhã teremos nosso culto da ceia do Senhor às 10 horas da manhã. Nós vamos colocar um número limitado de cadeiras no estacionamento da igreja, porque o governador do estado limitou a quantidade de cadeiras. Mas nós vamos organizar para que os carros se disponham à volta dentro do estacionamento, no estacionamento da prefeitura, e vamos ter um som aí para nós estarmos ministrando, celebrando a ceia do Senhor. E depois, na celebração da ceia do Senhor, nós vamos poder então fazer com que os irmãos venham, se num supermercado pode entrar, mantendo distância um do outro, então cada um vir, passar pela porta da igreja, receber a ceia e voltar para o carro. Então nós vamos fazer um trabalho assim bem organizado, mas precisamos muito da compreensão dos irmãos. O presidente Trump autorizou reuniões, mas o governador do estado, ele manteve, ele só flexibilizou a reunião em espaço aberto, não pode ser dentro. Dentro, o limite é 10 pessoas dentro do espaço fechado. No espaço, interessante que no supermercado pode entrar um monte, tá? Mas nós não vamos entrar, não somos nós, irmãos, uma igreja de imigrantes que vamos brigar com o governador. Eu tenho certeza que esse fim de semana vai ter muita igreja americana desafiando o governador do estado e cumprindo o que o presidente autorizou e fazendo as reuniões. Mas não vamos ser nós, os imigrantes, que vamos bater de frente com o governador. Nós vamos, então, ter o culto da ceia do Senhor amanhã. Vai ter o culto de 10 ao meio-dia, o culto em Elizabeth, irmãos de Nua que venham para Elizabeth. Vamos ter um grande culto ali.
mas vamos dispor de tal forma a não criarmos problema para ninguém e não batermos de frente com o governador. Não nos interessa esse tipo de conflito, não faz bem à comunidade de imigrantes aqui. Deixa que os americanos briguem por nós e nós vamos quietinho. Graças a Deus que a coisa já está fluindo, já está abrindo. Amém? Glória a Deus. O pastor Valnei está dizendo, no trem entra muita gente. Então, são as coisas absurdas, né? Como é que um trem, se o trem se ele superlotar, não existe controle. No trem vai gente até em pé, encostado um no outro, e não tem problema. Mas dentro da igreja não pode, nem com espaço. Mas não há problema, nós somos servos de Deus. Nós estamos num país diferente. No Brasil, eu autorizei os irmãos lá, a gente a bater de frente, tá? Porque lá nós somos no país da gente. Então lá a gente pode gritar e podemos fazer. Aqui nós somos estrangeiros, nós vamos ter um pouco mais de prudência, mas nós vamos ter o culto. Quem não puder assistir, descer do carro e sentar nas cadeiras que tiver lá, a gente vai tentar forçar a barra, né? Se não tiver jeito, a gente volta, corre para dentro do carro, a gente vai pondo cadeira. Se mandar, a gente volta para dentro do carro, continua o culto, com as janelas abertas e dentro do carro ali. Mas vamos fazer em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Até amanhã às 10 da manhã. Mas os irmãos que puderem chegar mais cedo para ajudar a colocar a cadeira para fora, não deixa a carga só para cima de mim, do pastor Elias, do pastor Tavares, não. Então os irmãos que puderem chegar mais cedo para ajudar a organizar, cheguem lá e ajudem a organizar.